Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria revê-los, que alegria estarmos juntos nessa noite, mais uma noite. A você que esteve ontem conosco, a você que está vindo pela primeira vez nessa noite, nós estamos numa semana de oração especial, onde nós estamos falando sobre o orgulho. Ontem nós falamos um pouco sobre o pecado do orgulho. E esta foi a primeira verdade sobre o orgulho que nós apresentamos ontem, que o orgulho é o pior pecado. Hoje, a segunda verdade que eu quero trazer a vocês nessa noite sobre o orgulho é que o orgulho é cego. E eu quero convidar então os jovens para que possam colar aqui, completar aqui o nosso quebra-cabeça, né? O nosso esquema aqui que foi colocado aqui, cruzadinha, para que fique completo logo no final da semana, e eles vão ali colar esta palavra. O orgulho é o pior pecado, e hoje o orgulho é cego. Sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Aí está. Muito bem. Muito bem. Alegria, mais uma vez, estar com vocês. Também agradeço aqui a presença do pastor Vigílio, um grande amigo. Teve o privilégio de trabalharmos juntos no campo do estado de São Paulo, na área de evangelismo, e é uma alegria. Na verdade, estou com amigos, né? Pastor Mateus, pastor Vigílio, minha família está ali também, e todos vocês também. Me sinto em casa aqui. Até falei com o pastor Mateus, quando ele sair daqui, já preparar o caminho. Brincadeira, estou brincando, não precisa tremer, não vai. Mas é uma alegria estar com vocês aqui. Muito bem, vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez e vamos meditar a palavra do Senhor. Bom Pai, obrigado por nos trazer à tua casa de oração nessa noite. A noite está fria, mas isso não impediu de estarmos aqui, não impediu de que o teu Santo Espírito nos trouxesse aqui para ter um encontro com o Senhor e com a tua palavra. Fala o nosso coração nessa hora, já temos sentido a tua presença em tudo que tem acontecido aqui, mas agora de maneira impressiva, de maneira especial, fale a nós através da tua palavra, nosso coração, por Jesus, amém. Nós costumamos dizer que o amor é cego, não é verdade? Esse é um ditado que a gente utiliza, né? A gente sempre diz o amor é cego. E a gente fala que o amor é cego porque quando uma pessoa ela está apaixonada, ela não consegue enxergar os defeitos do outro. Ela não consegue enxergar as imperfeições do outro. E graças a Deus por isso, né? Porque talvez alguns de nós nunca teria casado se não fosse por isso, né? Se o amor não fosse cego, né? O amor, ele é cego porque ele nos impede de ver os defeitos do outro. A pessoa apaixonada, ela não vê nada. Ela só pensa no outro. Para ela, o outro é tudo na vida. Agora, quando eu digo que o orgulho é cego, tem que ver que o orgulho nos impede de ver os defeitos de quem? Os nossos próprios defeitos. Enquanto que o amor cego nos impede de ver os defeitos do outro, o orgulho cego nos impede de ver os nossos próprios defeitos, as nossas próprias deficiências. Em relação ao amor, há um ditado chinês que diz assim: antes de você casar, abra bem os seus olhos. No namoro, abra bem os seus olhos. Olha aqui, dica para os que estão namorando aí, para os jovens. Antes de casar, no namoro, abra bem os seus olhos. E depois que casar, você feche bem os seus olhos, para não enxergar mais tanto assim os defeitos. Em relação ao orgulho, essa não é uma máxima. O orgulho é cego. E por que o orgulho é cego? Porque o orgulho, quanto mais você tem, menos você percebe que o tem. E o orgulho nos afeta profundamente. Ontem, como eu disse, nós vimos que o orgulho é pecado. Hoje nós vamos ver que o orgulho é cego. Eu trouxe essa citação ontem e eu quero lê-la com vocês mais uma vez, na verdade uma continuidade dela. Veja o que diz: Deus não pode unir-se aos que, colocando-se em primeiro lugar, vivem para agradar a si mesmos. O pecado que mais se aproxima de ser desesperadamente incurável é o pecado do orgulho, da opinião própria e do egoísmo. Quando o homem tem defeitos de caráter e não obstante deixa de reconhecê-los, quando está tão possuído de presunção que não vê a sua falta, como pode então ser purificado? Quando está tão possuído de presunção
não consegue enxergar os seus próprios defeitos. Como pode? De que maneira pode essa pessoa então ser curada? Por isso que o orgulho é algo tão difícil de lidar. E como dissemos ontem, esse não era apenas o problema da religião de Cristo, da época de Jesus, esse é o problema da religião que alcança também os nossos dias de hoje. Você vai perceber na Bíblia que os discursos mais duros de Jesus não foram direcionados para os pecadores, para as prostitutas, para os adúlteros, para os ladrões. Não. Na Bíblia, os discursos mais duros de Jesus foram direcionados para os líderes religiosos. Na verdade, na Bíblia, Jesus vai ser chamado de amigo de quem? Dos pecadores. Mas quando se trata dos religiosos, Jesus vai trazer discursos duros. Em João 8,44, no momento em que Jesus está com os fariseus, ele olha para os fariseus e ele diz assim: vocês são filhos do diabo. Que coisa! Como é que Jesus dizia isso? Por que Jesus está dizendo isso? Porque essa era a única maneira de tentar salvar aqueles líderes religiosos. Eles estavam no estado pior do que muitos dos pecadores. Por isso que Jesus ele foi muito duro com os líderes. Em vários momentos, Jesus expôs as necessidades, Jesus expôs as fragilidades, Jesus expôs os pecados dos líderes religiosos de uma maneira direta, de uma maneira dura, enquanto que com os pecadores, Jesus era chamado de amigo. Ele tinha um jeito de chegar, de se aproximar, de falar. E por que ele fazia isso? Porque o coração daqueles líderes estava totalmente endurecido. Para você que teve a oportunidade de estudar a lição de hoje, a lição da Escola Sabatina de hoje falou sobre a cura do paralítico. E falou que Jesus, quando ele cura aquele homem, quando aquele homem desce diante da presença de Jesus, a primeira palavra que Jesus diz é: filho, perdoado estão os seus pecados. E naquele momento os fariseus que estavam ali, eles ficaram indignados, que eles começaram a dizer: como é que ele pode dizer, como é que ele pode perdoar pecados? Quem ele pensa que é para fazer isso? E não sei se você prestou bem atenção, no parágrafo final da lição, o autor vai dizer assim: aqueles líderes tinham perdido de vista o que realmente importa: justiça, misericórdia e humildade. Eles estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham de Deus, que ficaram, o que diz ali, cegos para a obra de Cristo que ocorria diante deles. Eles estavam cegos. E por que estavam cegos? Porque eram orgulhosos. Estavam cegos porque não conseguiam enxergar a obra de Deus, e o orgulho, faltava justiça, faltava misericórdia e faltava a humildade. Talvez a história da Bíblia que mais represente isso é essa história que está no Evangelho de Lucas, e eu quero convidar você, gentilmente, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas para entendermos o tema dessa noite, o fato de que o orgulho é cego. Quanto mais você tem, menos você percebe que tem. E em Lucas capítulo 18, do verso 9 a 14, Jesus vai contar uma parábola a respeito de um fariseu e a respeito de um publicano. A respeito de um pecador, podemos dizer, porque os publicanos eles eram considerados pecadores, e a respeito de um líder religioso. E eu quero visitar essa história, relembrar essa história com você. Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versos 9 ao 14, na minha Bíblia diz assim: propôs também esta parábola a alguns que, o que diz aí a sua Bíblia? Confiavam em si mesmo. Existe alguma outra tradução aí? Alguém tem uma outra tradução? Não? Todos nós estamos na mesma? Na sua própria justiça, olha só. Então Jesus está contando essa parábola para as pessoas, porque algumas delas confiavam na sua própria justiça, algumas delas confiavam em si mesmo. Está falando de orgulho. E agora veja o que Jesus vai dizer aqui nessa parábola. Confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí o verso 13, a Bíblia vai falar do publicano. O publicano, estando em pé,
de longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia desse pecador. Ou em outras traduções, ser propício a este pecador. E aí Jesus termina a parábola dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será o quê? Humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus conta uma parábola para aqueles que confiavam em si mesmos, para aqueles que se consideravam melhores do que os outros. Essa era uma realidade muito marcante na cultura da religião de Jesus, e também muito marcante no tempo que nós estamos vivendo. E agora Jesus conta uma parábola. Veja, o que está acontecendo aqui não é verdadeiro. Jesus está contando uma história para trazer uma lição para todas as pessoas ali que estavam ouvindo, para todas as pessoas que se consideravam melhores umas do que as outras. E há 3 aspectos que precisamos nos atentar aqui dessa parábola que Jesus conta, da oração que o fariseu faz. Primeiro aspecto: a oração do fariseu, ela não passava de uma apresentação, de um catálogo das suas próprias virtudes. Ele não está orando de fato, ele está apresentando a Deus as suas qualidades, as suas virtudes. Ele ora para si mesmo. Ele diz que além de não ser como as demais pessoas, ele faz uma lista de coisas boas que ele é. Que oração, hein? Se você prestar bem atenção na oração dele, por 5 vezes ele utiliza o pronome pessoal eu não sou como fulano, eu jejuo tantas vezes, 5 vezes. Ele não está orando a Deus, ele está apresentando a Deus um catálogo das suas virtudes, das suas qualificações. O comentarista bíblico William Barton vai dizer que na verdade o que o fariseu está fazendo aqui, ele está apresentando uma carta da sua própria recomendação a Deus. Ele é capaz de contar quantas vezes ele acerta, quantificar a sua justiça, quantificar os seus méritos. Segunda coisa, ele é capaz de se comparar com um publicano e ficar satisfeito com isso. Ele se compara com o outro e ele fica satisfeito, porque na mente dele, ele julga o outro por ele mesmo, e ele julga a si mesmo pelo outro. O outro é a régua. Então ele olha para o outro e ele pensa assim: bom, ele não vem à igreja, eu estou vindo, sou melhor do que ele. Hoje ele não veio na igreja, ele não está vindo na semana de oração, eu vim todas as noites, então eu sou melhor do que ele. Eu jejuo, eu faço isso. Ele coloca o outro como a métrica, o outro como a régua, e ele fica satisfeito com isso. Ele está fazendo do outro o ponto de referência. E em terceiro lugar, ele se aproveita dos pecados do outro para construir a sua boa autoimagem. Ele está sendo sincero na sua oração, mas o fato de ele ser sincero não quer dizer que as suas ações são erradas, são corretas. Para ele, quanto pior forem os outros, melhor ele se sente. Quanto mais pecador forem os outros, para ele melhor, porque ele constrói a sua boa imagem em cima do pecado dos outros. Você entende o que está acontecendo aqui? Ele não entendia a natureza e a profundidade do pecado. O verso 11 vai dizer que ele orava de si para si mesmo. Ele não tinha a menor ideia do seu estado de perdição. Como diz um judeu chamado Simeão Ben Jokai, ele vai dizer o seguinte, esse judeu rabino: se houver apenas 2 homens justos no mundo, somos eu e meu filho, mas se houver só um, esse eu tenho certeza que sou eu. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com o fariseu. Ele se considera melhor do que os outros. Quanto pior for os outros, melhor ele se sente. Para ele, a régua é o outro. Ele não ora a Deus, ele não está orando, ele está orando para si mesmo, diz a palavra. E ele faz uma oração para si mesmo. Este é o pecado do orgulho. O fariseu não consegue enxergar, ele não consegue enxergar quão perdido ele está. A raiz do problema do fariseu é que ele não entende o que nós falamos ontem, qual é a definição de pecado, que não tem que ver apenas com os atos. Pecado tem que ver com o estado do coração, com o nosso relacionamento com Deus. Há um outro teórico que vai dizer: não há pecado mais sutil do que o pecado da bondade, o pecado de pessoas boas que pensam que são boas, mas não são. Que coisa, não? Não há pecado mais sutil do que o pecado da bondade. Pecado de pessoas que
Pessoas boas que pensam que são boas, mas na verdade não são boas. A irmã White, no livro Parábolas de Jesus, página 151, ela vai dizer: de todos os pecados, o orgulho e a presunção são os que menos esperança incutem e os mais irremediáveis de todos os pecados. A triste verdade, queridos, é que esse tipo de comportamento, ele não apenas está restrito à época de Jesus, aos fariseus, aos líderes religiosos. Esse tipo de comportamento, ele também alcança o nosso coração, ele alcança a nossa vida. É como essa ilustração de uma professora que na sala de aula, ela contava essa história para os seus alunos, para as suas crianças, a história do fariseu e do publicano, e depois, quando termina a aula, ela faz uma oração com as crianças, dizendo assim: Senhor, graças a Deus que nós não somos como o fariseu. Ela também não havia entendido nada. Ela conta a história do publicano e do fariseu, e ela repete a mesma oração do fariseu, dizendo: Senhor, graças te dou, graças te damos, porque nós não somos como aquele fariseu. Ela também não havia entendido nada. E eu fico me perguntando: será que nós entendemos? Será que a gente entende? Será que a gente entende a nossa real necessidade? Será que a gente consegue se enxergar dentro desse quadro? Eu me pergunto, se o orgulho é cego, será que a gente consegue se enxergar qual é a nossa condição, qual é a nossa verdadeira necessidade? Eu quero fazer algumas perguntas para você, talvez para nos ajudar a pensar, talvez para nos ajudar um pouco a entender o nosso real estado. Está você hoje vivendo uma vida de conformidade? Você olha hoje para a sua vida e para você está tudo bem? Para você está assim, espiritualmente falando, você não vê necessidade de mudanças, você está conformado com a vida que você está levando, está tudo bem? Pare para pensar um pouco. Está você satisfeito consigo mesmo? Sente você a necessidade de Cristo? A sua religião, ela é pautada pelas suas boas obras? Quando você olha para as pessoas que pecam diferente de você, como é que você se sente? Quando você olha para as pessoas que têm pecados diferentes dos seus, como é que você se sente? De alguma maneira, você se considera superior às outras pessoas em algum aspecto da sua vida? Para pensar um pouco. Porque se o orgulho é cego, quanto mais a gente tem, menos a gente percebe que tem. Como é que a gente vai se enxergar dentro desse contexto? Então, algumas perguntas. Você está satisfeito com a vida que você está levando? Você sente a necessidade de Cristo? De alguma maneira você acha que é melhor do que os outros? De alguma maneira você acha que os outros que pecam diferente de você, que têm pecados diferentes de você, você é melhor do que eles? Pare para pensar nessas questões. Um dos grandes problemas das pessoas de maneira geral é não perceber o quão perdido nós estamos. E na verdade, nós temos uma habilidade extraordinária, queridos, de enxergar o pecado dos outros. A gente olha para a vida das pessoas e a gente consegue definir qual é o problema das pessoas. A gente olha para a vida do outro e a gente diz assim: olha, aquele fulano é assim, assim, assado. Mas a gente tem uma tremenda dificuldade de identificar o que falta na gente. A gente tem uma tremenda dificuldade de identificar quais são os nossos problemas, quais são as nossas deficiências, o que a gente precisa para sermos aqueles e aquelas que Jesus gostaria que nós fôssemos. Nós somos orgulhosos por natureza, possuídos de um espírito crítico. Na nossa visão, o pecado do outro é sempre pior do que o nosso. E a gente precisa se lembrar que nós não somos tão bonzinhos quanto se parece. Eu li um livro para embasar um pouco essa semana a qual estamos estudando, e esse é um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, escrito por C.S. Lewis. E nesse livro, de maneira assim brilhante, C.S. Lewis, ele vai descrever o diabo ensinando os seus demônios mais jovens como eles poderiam ser vitoriosos nas tentações contra as pessoas. E numa dos parágrafos ele vai dizer o seguinte, eu recomendo a leitura desse livro. Ele vai dizer o seguinte, é um trecho longo, o diabo dizendo para os seus jovens demônios, para conseguir a vitória sobre as suas vítimas, ele diz assim: tudo o que você terá que fazer é manter fora da cabeça dele a questão: se eu, sendo quem eu sou, posso me considerar em certo sentido um cristão?
Por que que os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco do lado da igreja provariam que a sua religião não passa de hipocrisia e de convenção? E aí ele termina dizendo, na verdade, o que ele diz sobre a sua pecaminosidade, mesmo de joelhos, é tudo conversa fiada. No fundo, ele ainda acredita que, por ser um convertido, tem um crédito bastante favorável. O diabo não está tão preocupado se a gente está vindo na igreja todos os dias, desde que ele consiga manter a gente no estado de inconsciência a respeito das mudanças que têm acontecido no nosso coração. Ele não está tão preocupado se a gente participa na igreja, se a gente se envolve na igreja, se a gente está aqui sempre na igreja, se a gente faz tudo na igreja, desde que ele consiga manter você num estado de inconsciência a respeito da mudança que tem acontecido no seu coração. Para ele, você pode continuar vindo à igreja, você pode continuar participando, você pode fazer as coisas da igreja, desde que você esteja cego pelo orgulho, ao ponto de não reconhecer a sua necessidade de Jesus. Esse era o problema dos fariseus, e esse é um problema que não pode alcançar o nosso coração. Se o orgulho é cego, nós temos a luz do Espírito Santo para iluminar a nossa vida, amém por isso? Nós temos a luz de Cristo que ilumina o nosso coração. Nós precisamos enxergar a nossa verdadeira necessidade. O grande apóstolo Paulo, aquele que plantou inúmeras igrejas, que viajou o continente pregando o evangelho, que batizou milhares de pessoas, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele era capaz de dizer, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, aquele que havia feito tanto para a pregação do evangelho, aquele que havia feito tanto para salvar pessoas, ele diz assim, de todos os pecadores eu sou o principal. É dito de Martinho Lutero, o grande reformador, aquele que traduziu a Bíblia para a língua materna, aquele que esteve diante de papas e reis para defender a palavra de Deus. É dito que pouco antes de morrer, ele é encontrado no leito de dor, na sua cama, com o rosto virado para a parede, e ele batia no peito e dizia bem baixinho, Senhor, tem misericórdia desse pecador fedorento. Aquele que havia feito tanto, aquele que havia contribuído tanto para o avanço da pregação do evangelho, para o avanço da reforma. O apóstolo Paulo, que havia feito tanto, ele é capaz de dizer, eu sou o principal, eu sou o pior dos pecadores. A serva do Senhor vai dizer, nessa linda citação, os que tiverem tido a mais profunda experiência nas coisas de Deus, olha só que texto, os que tiverem tido a mais profunda experiência nas coisas de Deus, são os que mais distantes se acham removidos do orgulho e da exaltação própria. Têm os mais humildes pensamentos a respeito de si mesmos, e os mais exaltados conceitos da glória e a excelência de Cristo. Sentem que o mais humilde lugar em seu serviço é honroso demais para eles. Você pode dizer amém por isso? Aqueles que têm mais experiência nas coisas de Deus, diz ela, são os que mais distantes se acham removidos do orgulho e da exaltação própria. São aqueles que têm conceitos humildes a respeito de si mesmo. Na verdade, eles têm conceitos elevados a respeito da glória e da excelência de Cristo. E para eles não importa o lugar onde vão servir, não importa em qual função vão estar, para eles qualquer serviço na obra de Deus é honroso demais para eles. Aqueles que tiverem mais profunda experiência nas coisas de Deus. O orgulho é cego. Quanto mais se tem, menos percebe que temos. Mas pelo poder de Cristo, pela luz de Cristo, pela experiência nas coisas de Deus, nós podemos ter os nossos olhos iluminados, podemos quebrar o encanto do mal e poderemos vencer ao lado de Jesus. Amém por isso? Quantos nessa noite se consideram pecadores e gostariam de dizer assim para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia desse pecador. Você quer dizer isso para Deus? Levante a sua mão e repita assim comigo, Senhor, tem misericórdia desse pecador. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Que o orgulho não possa nos cegar, nos impedir de viver ao lado de Jesus, de reconhecer a nossa necessidade
Pare de olhar para a vida dos outros, pare de tentar identificar pecado nos outros. Cada um terá que lidar com as suas deficiências. Não ache que pelo fato de os outros pecarem diferente de você, você está numa condição melhor do que os outros. Não. Olhe para dentro do seu coração. Peça para que Deus abra os seus olhos, que o orgulho não impeça você de enxergar aquilo que tem que ser mudado hoje na sua vida, aquilo que tem que ser mudado hoje na sua experiência. Peça para que Deus ilumine os olhos do seu coração, que Ele quebre as algemas, que Ele tire a cegueira, que você esteja atento às mudanças que precisam acontecer na sua vida e no seu coração. E quando Ele te mostrar aquilo que tem que ser mudado, então corra para a rocha, corra para a presença de Jesus e peça para que Deus te ajude então a ser vitorioso. Eu quero terminar esse culto cantando uma música, e essa música fala de um pedido de perdão. A música é um pedido de perdão. E eu gostaria que, enquanto eu cantasse essa música, que você falasse com Deus nesse momento, que você pedisse para Ele: Senhor, me perdoa por aquilo que eu tenho feito. E se você não consegue enxergar quais são as suas deficiências, então nesse momento, enquanto eu canto essa música, eu gostaria que você orasse assim para Deus: Senhor, por favor, abra os meus olhos diante daquilo que tem que ser mudado na minha vida. Tira de mim o orgulho. Por favor, ilumina os meus olhos. Eu não quero estar tão cego ao ponto de não enxergar aquilo que está deficiente no meu coração. Eu não quero viver uma vida olhando para o pecado dos outros. Eu quero que pelo Teu poder o Senhor me ajude a ser uma pessoa diferente. Enquanto eu cantar essa música, eu gostaria de que você fizesse primeiro uma oração, que você estivesse em oração, que você conversasse com Deus. E após a música você poderá ficar em pé. Após a sua oração, seu momento com Deus, você poderá ficar em pé. Eu quero terminar esse culto pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero pedir para que o Espírito Santo possa incomodar você na saída daqui para a sua casa, que o Espírito Santo permaneça na sua consciência, dizendo aquilo que precisa ser mudado na sua vida, e que você volte amanhã para entender então o que faremos para mudar aquilo que tem que ser mudado na nossa experiência. Amém? Esse é o seu momento com Deus. Converse com Ele. Peça perdão a Ele. Sozinho aqui estou no temporal. Não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas. Tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir Tua voz, sentir Tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim.
As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que eu fugi. E aqui, de onde estou, quero entonar o teu perdão. Diga isso para Deus, peça para que Ele te perdoe. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Amém. Seja a nossa oração nessa noite, que a gente possa ter o perdão de Deus, que o orgulho não possa nos cegar ao ponto de deixarmos de reconhecer quais são as nossas deficiências. Que não sejamos tão cegos para que o Espírito Santo atue no nosso coração. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, obrigado porque o Senhor, de alguma maneira, tem tentado despertar a nossa consciência e o nosso coração. Obrigado porque o Senhor não desiste de nenhum de nós que aqui estamos. Cada um de nós que estamos aqui, o Senhor tem realizado uma obra importante, uma grande obra. Pode ser que essa obra ainda não esteja completa, mas nós oramos para que o Senhor complete a obra até o dia da sua vida. Queremos pedir, Pai, a cura da cegueira do orgulho. Que o orgulho não possa nos dessensibilizar para a voz do Espírito Santo. Que ao estarmos envolvidos nas atividades do Teu reino, nas atividades do trabalho para a Tua igreja, que nós não percamos de vista as mudanças que o Senhor quer realizar na nossa vida. De maneira muito especial, abençoe a vida de cada amigo que aqui entrou, que veio aqui em busca de uma palavra, de uma resposta, que ele volte para casa com a insistência do Espírito Santo na consciência, despertando a consciência e o coração para uma tomada de decisão e a entrega da vida ao Senhor. Amém. Nos despeça em paz para os nossos lares e nos traga aqui amanhã para mais um encontro com o Senhor e com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.